bem ovo frito, hein? Não, não, não. O que é você? Eu, o chapéu do negócio. Ah, uma folha de couve. Já sei, é um Eduardo do Fiel de Costa. Negativo. E você, Dona Maria, você sabe? Agora vamos lá. Bandeira do Brasil. É isso aí, bingo, Dona Maria! Hoje Fala Dom também é cultura. Viaje na história comigo, você que está aí vendo esse vídeo da sua casa. Você sabia que essa terra que hoje está localizada na sua casa tem uma história atrás disso? Vamos contar essa história? Fala, Dom! Agora com minha mãozinha companheira, a gente vai começar esse vídeo com uma história muito interessante. Você sabe que como começou a comercialização das terras no Brasil? Então, para a gente começar a poder explicar um pouco mais, a gente tem que ir lá na época da colonização do Brasil, lá por volta de 1500. Todo mundo sabe que o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Que pena que foi pelos portugueses, né? Poderia ser pelos ingleses, mas enfim. Não tenho que dar valor a este tipo de comentários. Então muita coisa aconteceu até lá, até que em 1530 e poucos, é criada aí por Dom João VI, a famosa Capitanias Hereditárias. Nesse mapa meu que não está muito bonitinho não, mas vou tentar explicar um pouquinho sobre isso aí. O Brasil era uma terra muito grande, certo? Era muito difícil de ser controlado, administrado. Então João criou o seguinte, capitanias hereditárias, que ele pegou membros da nobreza e nomeou eles como capitães donatários. O que eram os capitães donatários? Era, igual eu expliquei, os membros da nobreza, que eles ficavam responsáveis por tomar conta de cada pedaço de terra que lá eles denominavam. Vamos exemplificar aqui. Digamos que o Vicente era o capitão donatário dessa terra. Então, ele ficava responsável por tomar conta, administrar essa parte. Então, por que foi feito isso? Os franceses, eles descobriram a terra Brasil e estavam querendo explorá-la. Então, eles fizeram isso que era muito difícil administrar, tomar conta. Então, para que os franceses não tomassem posse dessa terra, eles tomassem conta realmente disso, foi criado esse modelo aqui, mas que não deu muito certo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não sei. O Brasil é uma terra muito grande, então você já vê que nessa época era muito difícil administrar uma terra desse tamanho. Então o que foi feito? Por falta de verba e por desistência dos capitães donatários, depois disso ao longo do tempo, isso foi se desfazendo. Aí muita coisa aconteceu ao longo dos séculos, até onde eu quero chegar, que era aí por volta de 1850, exatamente 1850, onde foi criada a Lei de Terras. Aonde é todo o nosso contexto desse vídeo. Por que foi criada essa lei de terras? Por quê? Por quê? Por quê? Não sei. Antecedendo esse período, era muito difícil ter o controle da posse de terras. Existiam os grandes latifundiários, os grandes pessoas da grande nobreza, eles ganhavam, na verdade, do Estado por posse de várias terras. Então não tinha muito controle, porque não tinha aquela densidade demográfica muito grande na época, beleza? Então agora a gente vai falar dos dois fatores principais para essa lei de terras. O porquê? A primeira era a questão da imigração na Europa. Estava acontecendo na mesma época a Revolução Industrial da Europa. Houve muito desemprego nessa época. Então com isso vários imigrantes vieram para o Brasil. Esse é um ponto. E o segundo fator é a questão da abolição da escravidão. O Brasil ele estava sofrendo muita pressão da Inglaterra, que elas tinham muita influência no país, pois emprestavam muita grana para o país, ganhavam muitos juros com isso. Na verdade, a Inglaterra era praticamente dona do mundo nessa época por causa das frotas delas gigantes, né? Então, depois de sofrer muita pressão, né, tendo muita resistência com os grandes membros aí da nobreza, os grandes camponeses, fizeram com que os escravos também conseguissem aos poucos a sua liberdade. Então, por que a gente falou dois fatores? Imigrantes vindo para o país e os escravos não sendo agora ex-escravos. O que a lei determinou? Bem, agora a gente vai ter que, se quiser terra, vai ter que comprar, porque antes não tinha esse controle. E o que acontecia? Imigrantes falidos e ex-escravos não tinham condição de comprar terra. Então eles virariam uma mão de obra paga e muito mal paga para esses latifundiários, os grandes donos de terra. Lembrando que quem tinha condição eram poucos, mas que viessem para o país e quisessem comprar, tivessem condições de comprar tal terra, teria que comprar dos grandes latifundiários ou do Estado, que já estava um pouco quebrado, então era um meio de se capitalizar. Já ouviu falar daquele ditado para inglês ver? Isso aí vem dessa época também, porque na época, como os ingleses eles determinavam leis para vários países, tinham uma influência muito grande, então eles determinavam leis, mas eles não tinham controle sobre isso.
Foi daí que as pessoas criaram essa frase. Ah, faz aí para o inglês ver, ou seja, faça de qualquer jeito que não tem ninguém vendo. Isso é uma vergonha. Se não bastasse, nessa época começou a tal da grilagem. Os grandes latifundiários, eles tinham muita posse de terra já, né? Preocupados com isso, eles já tinham aquela malandragem portuguesa na época, então eles começaram a falsificar contratos. Aí essa falsificação, como que era feita? Eles pegavam, digamos que essa terra, esse pedacinho de terra, deixa eu pegar. Esse pedacinho de terra que estava aqui tinha 1 milhão de hectares, por exemplo, certo? Aí o outro cara estava aqui. Eles falsificavam, davam um jeito de falsificar, iam só abrindo as terras. Falavam, mas como que eles faziam isso? Eles pegavam uma caixa, enchiam de grilo, olha que interessante, você não sabia disso, enchiam de grilo com um contrato, certo? E o grilo, quando ele está coado, quando fecha uma caixa, ele solta um líquido. Esse líquido ele deixa o papel que fica um pouquinho mais velho, então dava para falsificar. Então daí que veio aquele termo grilagem. Pô, uma grilagem, isso é falsificação, é igual grilagem. Aí o que acontecia? Como eles conseguiam falsificar, esse daqui falsificava, esse também, eles iam chegando e esbarrava. Aí sabe como é que era resolver isso aí? Na bala, meu amigo. Até hoje, em alguns lugares do Brasil, ainda isso aí é resolvido na bala. Bom, dá para entender que essa bagunça estrutural e política no país começou lá atrás. Conforme eu falei, na época da abolição da escravidão, eles liberaram os negros, mas não deram nenhuma condição para que eles pudessem trabalhar, tivessem condições dignas de viver. E o que aconteceu? Se marginalizaram, tiveram que ir para morro sem condição nenhuma. Então, quando o negro fala que a gente tem uma dívida histórica com eles, meu amigo, pode crer que a gente tem sim, e muita, hein? Enfim, estamos em 2021. Ainda bem que hoje nós temos formas mais criteriosas de regularização. Hoje não resolve nada na bala. É meu, é meu! Sim, em alguns casos sim. A maioria resolve se tiver que resolver na justiça. E se hoje a gente faz grandes lançamentos de condomínios e lotes, saiba que por trás disso tem uma grande história. Eu não sou professor de história, mas adoro contar uma, né? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente fez com muito carinho. Então manda uma sugestão, quem sabe pode ser o próximo tema do programa. É isso aí, valeu!